dia, boa tarde, boa noite. Olha, eu estou novamente aqui nos estúdios da Pomodoro Filmes em Luiz Eduardo Magalhães, a capital do Mato Piba, para mais um episódio do Stefanicast, o podcast que vai te ajudar a entender e melhorar os processos da sua fazenda de forma simples, do jeito certo. E hoje eu estou aqui com o filho de dono. É o filho do dono. O objetivo desse podcast é a gente falar justamente sobre a transição, sobre as dificuldades, sobre as mordomias, sobre um monte de coisa que você que não é filho de dono, você não sabe, mas vai saber hoje, nesta bexiga. Matheus Serrato, meu amigo, meu cliente também, a gente atua lá como consultor nos processos, mas o nosso objetivo aqui principal é conversar sobre o filho do dono, não é sobre outro objetivo. O objetivo principal é entender as vantagens e as desvantagens que nós temos, certo? Então, Matheus, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Você dispor aí de uma hora do seu tempo para estar aqui comigo é motivo de eu te agradecer de verdade, viu? Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, menos estar aqui, mas você optou por estar aqui, então, obrigado. Fique à vontade, se apresente, de onde você veio, quem você é, o que você vai, o que você come, você vive onde, fique à vontade. Bom, boa tarde, bom dia, né? O pessoal todo que está nos ouvindo aí. Obrigado, Mauro, pelo convite de estar aqui participando do teu podcast, né? Meu nome é Matheus Serrato, eu tenho 29 anos, eu sou casado há 3 anos já. Tenho um tempo de Bahia já aí, né? Vim com meu pai e hoje eu trabalho com ele, né? Vamos lá, tu nasceu aonde? Nasci em Ponta Grossa, no Paraná. Ah, tu é paranaense? Sim. Teu irmão também é ou não? Sim. Não, ele já nasceu aqui, né? Ah, então, eu achei eu que vim pra vocês cá dois... com 8 anos de idade. Ah, beleza, tá. Então você veio pra cá com seu pai fazia o que da vida? Meu pai veio pra cá, pra Bahia, pra trabalhar numa transportadora de empregado, né? Tá. E aí viu essa Bahia enorme, aí não tinha concorrência, resolveu montar uma transportadora, né? E aí foi muito trabalho, muita luta. Ele ficava pouco em casa, trabalhou muito para conquistar o que a gente tem hoje, né? E nesse meio... Tu trabalhava com ele na época da transportadora, não? Sim. Eu comecei a trabalhar com ele na transportadora, né? E a gente tinha algumas partes ali, tinha a parte de algodão, parte de adubo. E aí eu trabalhava com os sócios do meu pai no começo. Então, eu fazia cadastro dos caminhões que iam puxar pluma pra gente. Eu ficava lá no telefone, cadastrando, passando na seguradora... E aí, buscando carga, tinha tantas cargas para embarcar. A gente ia buscar caminhão no pátio também, nessa época, Tu né? tinha quantos anos nessa época? Eu devia ter uns 16 por aí, 17 anos, né? Era na busca para ganhar um carrinho, para poder sair. Então, nessa época aí, tu te lascou. Tu não era, tipo, filho de dono de fazendeiro. Não. A gente queria ir para poder dar uma voltinha com o carro do pai no pátio do posto, procurando os caminhões e sair de casa, né? Entendi. Fugir da escola. Falando em escola, tu te formou ou não? Eu fiz 4 anos de Direito, né? E daí larguei. Fiz 1 de Agronomia e não voltei a estudar. Então estudou 5 anos, mas não tem diploma. Não tenho nenhuma formação, não consegui. Isso também não significa muito não, viu? Porque hoje em dia, enfim, vamos deixar para outro lado. Muitas vezes um diploma não significa muita coisa. Não que não seja importante, tá, seus bexiga, para não distorcer. É importante sim estudar. Mas muito mais importante é você adquirir conhecimento, independente do que for na sua área, e pôr em prática. Com certeza. Conhecimento sem prática é ignorância, sabe, bexiga, não é não? Sim. Bom, então tá, você trabalhou com teu pai na transportadora, vai me contando até chegar hoje. Aí a gente tinha uma transportadora muito grande na região, fazia muito transporte, né? E a gente acabou comprando a fazenda. Fazenda fechada. E aí sempre foi na mão de gerentes, né? Quando tu fala fazenda fechada, para quem não entende, é que não tinha abertura de área, era tudo cerrado. A gente comprou ela bruta, né? Entendi. Teve que fazer todos os processos ali para poder... Pra abrir área, para poder plantar. Colocar cultura, né? Tá. E aí nesse meio termo eu trabalhava na transportadora. Ali eu já tinha seus 20 e poucos anos, 21, 20 anos, eu vendia gesso agrícola para as fazendas. Então eu saía com um bloco de pedido e fazia pedidos, né? Tenho clientes, amigos hoje... que eu visito nas fazendas na época da transportadora. Me perguntam, e aí, você não tá mais na transportadora? Não. Agora eu sou dono de fazenda. Já encerramos isso aí. Deve ser massa, velho. Você poder dizer, não, moço, hoje eu sou filho de... Tenho uma propriedade de... Quantos hectares? Total dá uns 5 mil mais, né? Uns 5 mil. Eu tenho uns 5 mil hectares aí.
Massa, velho, muito massa. Mas continue. Então, você vendia gesso depois? Aí depois eu comecei a trabalhar com o pai na fazenda, né? A gente... Tá, então o teu pai aí já tinha encerrado a transportadora? Sim. E se jogou na fazenda? Sim, a gente teve uma sucessão de erros dentro do nosso crescimento, né? Chegou um ponto que a gente adquiriu muitas contas, né? A parte financeira ficou bem complicada. E aí a gente teve que abandonar a transportadora, porque já tinha muita concorrência, já estava difícil de trabalhar ali na transportadora. E o nosso valor maior de dinheiro estava na fazenda e não estava na nossa mão. Estava na mão de terceiros. Estava na mão de terceiro que a gente chegava só final de semana para ver o que estava acontecendo lá. Durante a semana a gente estava aqui correndo atrás de uma outra atividade. Quando tu falou que estava na mão de terceiro, então vocês tinham arrendado? Mano? Não, nós tínhamos na mão de gerente. A gente não sabia nem quem era os funcionários. Mas já tinha aberto uma sim, parte? Sim, já estava plantando. Quantos hectares mais ou menos? Sei lá. Já estava na faixa de uns 3.000. Já plantavam uns 3.000 e vocês ainda, todo mundo aqui, na transportadora e lá jogado, digamos assim. Lá jogado. E a gente tinha uma outra área que hoje a gente planta, que é a Fazenda Santo Antônio, só que ela estava arrendada para um tio meu. Tá. Então, a gente só ficava com essa outra fazenda nossa, que é a Fazenda Piratini, e na mão 100% de outras pessoas, né? Entendi. Isso foi até que ano? Isso deve ter uns 6 anos por aí, 5 anos. 2018, então, por aí? Tem pouco tempo, se você for analisar. É bem pouco tempo. Que a gente pegou a fazenda de volta, né? Sim, entendi. Tá, e aí, então, teu pai caiu na fazenda. Caiu na fazenda. Quando a gente viu que a viola ia caco, como diz, né? Sim. A gente teve outros problemas, de talvez até que desmobilizar a área para pagar a conta, um pedaço da área. Daí a gente falou, não, vamos focar aqui. Se a gente não focar aqui, a gente vai quebrar. Tá. Aí o pai entrou para dentro da fazenda na parte operacional, né? Para entender como é que funcionava a fazenda. E nós tínhamos um funcionário também na parte financeira, né? Que cuidava lá. E eu, deslocado ali naquele meio termo, sem entender, tentando apagar fogo, né? Entender o que estava acontecendo. Aí a gente mandou embora esse financeiro nosso e eu assumi lá para entender essa parte financeira, como é que funcionava. E desafogar do meu pai. Que meu pai até então estava cuidando de tudo e ninguém estava conseguindo cuidar de nada ao mesmo tempo. Exatamente. Então, resumindo... Tá, e aí o teu irmão mais novo, não tem? Sim, tem um irmão mais novo. Quantos anos ele tem? Ele tem 21. Agora, né? Então nessa época ele era guri ainda. Ele estava na escola. Entendi. Tava na escola. Ele se formou ou não? Ele começou a fazer faculdade e no momento ele trancou, mas ele quer terminar. Tá, entendi. Então beleza, entendi. Agora, beleza. Hoje, então, o que você faz na fazenda? Qual é a tua função na fazenda? Hoje eu tô de administrativo financeiro, né? Do administrativo financeiro. Sim. E o teu pai é que está lá na fazenda no dia a dia, no operacional. Na parte operacional. E o teu irmão ajuda? O meu irmão, ele tá cuidando das compras, que a gente a gente mandou embora bastante gente, tanto do administrativo, tanto da fazenda. E a gente viu muito furo nas compras também. Entendi. E aí meu irmão entrou para as compras da fazenda e para fazer todas as revisão das máquinas, porque a gente também teve uma fase muito feia de máquina. Entendi. A gente plantava com 5.000 hectares, tinha uns 8 tratores, umas 8 plantadeirinhas pequenas, tudo quebrando. Era um inferno. Um caos. Para fazer um plantio, 45 dias era pouco tempo. A gente começava em outubro, terminava quase em dezembro. E aí precisou fazer alguma coisa com essas máquinas. Consertar o que podia ser consertado e vender o que não tinha mais jeito. O que não dava lucro, o que dava só prejuízo. Sim. E meu irmão entrou nessa parte aí para nos ajudar, né? Entendi. Muito bem. E lá na fazenda, então, hoje, na questão dos processos, né? Como é que funciona, né? Vamos lá. Tem definido quem é quem? Há um tempinho atrás, nós fizemos um contrato, eu estou dando uma ajuda para vocês lá, mas não é sobre exatamente isso que eu quero falar. Como era? Porque a realidade que vocês estavam é a realidade de, sei lá, talvez mais de 50% das fazendas por aí. Como é que funcionava lá a questão, por exemplo, quando fazer o processo de compras, como é que era lá? Então, na parte de compras, quebrava alguma coisa, a gente tinha lá, tirava uma foto daquilo, mandava pelo WhatsApp pelo meu irmão e falava, vai comprar. Mas quem falava? Todo mundo? Todo mundo. O gerente, o cara que cuida do almoxerifado. Como tem 2 fazendas, era o gerente de lá e o gerente daqui. O mecânico, o motorista. Quem tivesse na hora falava assim, ei fulano, pega ali a peça que quebrou do trator, tira uma foto e manda pro Gustavo para ele comprar. Era uma zona. Às vezes sem referência. Aí ia lá, não tinha o número daquela peça. Aí... Quantas vezes deve ter comprado errado? Muitas vezes. Muitas vezes.
Muito desperdício. Do mesmo jeito, o administrativo também tinha alguns processos definidos, mas também a maioria não tinha nada definido de processo. Exato. Nem o organograma, na verdade. Não, nem o organograma. O organograma foi uma das coisas que eu falava pro pai algumas vezes, mas meu pai dizia assim, como é que a gente vai ter um organograma sendo que a gente não tem nada aqui na fazenda? Você vai dar o nome para todo mundo aí, né? É muito bonito hoje você colocar o título do cara de gerente, né? Você coloca, nossa, esse cara agora é nosso gerente. Mas ele desempenha as funções que nós estamos trabalhando hoje na fazenda, né? E não tinha nem definido quais eram as responsabilidades e atribuições. Nunca. Eu não tinha a par disso aí. Eu tenho um amigo meu, Mauro, que mora na Colômbia, Luciano é o nome dele. E ele foi na fazenda comigo hoje, ele administra uma propriedade enorme lá. Eu acho que já até te contei sobre ele. Não lembro. 50 e poucos mil hectares ele cuida lá. É a maior fazenda da Colômbia. E aí eu levei ele lá e ele falou assim, quem é o gerente? Eu falei, aquele ali. Ele sabe que ele é o gerente? Não. Mas e por que você não fala pra ele que ele é o gerente? Não, porque se eu falar, ele vai, né, subir um pouco pra cabeça, a gente já teve essa... Você tá errado, cara. Você tem que ter o que cada um faz. E essa foi uma dificuldade que a gente enfrentou. E até por orientação sua, né, que entrou lá e falou, a gente vai fazer o organograma. Quando a gente colocou o nome nos boi, as coisas começaram a andar melhor. Exatamente. E aí definir os processos. Exato. Né? Então, por isso que a gente fala do método PPP. Né? Eu sempre bato nessa tecla. Não adianta criar processos se você não tem um dono de cada processo. Tem que ter pessoas responsáveis aqui em cima para fazer aquilo acontecer. Uma regra que a gente fala na engenharia de produção... as pessoas têm que se adequar aos processos e não o processo às pessoas. Quando a gente tem isso determinado em uma fazenda ou numa empresa qualquer, esse aqui é o caminho que tem que ser trilhado, tem que ser caminhado aqui na fazenda. Moço, se tu quiser trabalhar conosco, se tu vem para esse caminho aqui. Aqui não vai ter trilha mais não. Né? Exato. Então é isso que a gente... Claro, está bem no início ainda, não temos resultados concretos, mas pode ter certeza que isso aí vai fazer toda a diferença, né? Beleza. Agora, e aqui aí a questão de compras também, então conta aí como é que está sendo hoje o fluxo de compras. Hoje tem uma pessoa dentro do almoxerifado, né? Que também não tinha antes. Que não tinha, né? Que isso é passado para ele, essa compra, e ele solicita ao compras via sistema, tem uma aprovação do financeiro, sai uma cotação, daí tem uma aprovação nisso, e aí compra e leva para a fazenda. Pronto. E entrega na mão dessa pessoa para essa pessoa destinar. Uhum. Talvez, só para complementar, a ideia desse procedimento é desde a origem até a aplicação. Então, a origem, quem foi que pediu, para que máquina e quem autorizou. Exato. Não é isso? Uhum. Com essas informações, o almoxarife vai fazer alguma coisa. Se chegar de boca lá, Não, hoje não faz. Hoje não faz. Não faz. Né? Então não vai. Então esse é um procedimento definido. Lá da origem, quem foi? Fazenda Santo Antônio. É o João que pediu. É um rolamento. É para o pulverizador tal, PV05. Pronto. Aí o almoxarife se sente na obrigação de dar seguimento a um processo. É urgente ou não é? Agora tem uma coisa importante, é definir o que é urgência, né? Sim. Porque se deixar, todo mundo vai pedir tudo urgente. Tudo vai ser urgente, exatamente. Porque aí lasca de novo com a vida do comprador, né? Tá, então com isso, o procedimento de compras também, você considera que ficou melhor agora? Não, mudou muito, muito. E foi pego até algumas falhas no administrativo, no financeiro. Sabe, uma nota que foi para pagar e podia ter pago 2 vezes, uma empresa que às vezes não identificou um pagamento lá, colocou de novo para pagar. Não, peraí, vamos puxar isso aí, que dia foi a compra, quando foi, quando voltou. A gente já conseguiu pegar furo com isso aí já. Tá. Com toda a honestidade, já foi perdido alguma peça, alguma ferramenta em algum lugar por aí? Já foi perdida até turbina de plantadeira. Meu Deus do céu. Perdida a gente não sabe, né? Tinha uma turbina de plantadeira a mais lá. E aí a gente tinha 4 plantadeiras que eram do mesmo modelo, né? Sim. 2 15 linha e uma 28 e uma 20. E essa turbina, ela servia para todas. A gente já tinha uma de reserva porque ela estourava. E aí a gente passou tanta gente na nossa fazenda, na parte mecânica, que mexia em tudo e não arrumava nada, que entrava dentro do almoxerifado, mexia, pegava a peça, que essa turbina sumiu. Assim como ela sumiu outras coisas também, de valor. Então... Justamente por não ter um processo. Não Cada um processo. pegava, levava para algum lugar. Muitas vezes não foi nem por questão de desonestidade.
Esqueceu. Aconteceu não nessa sua fazenda, mas em outra fazenda, e aí tu vai pegar ver se aconteceu também isso com vocês, que foi uma máquina, velho, que alguém levou para algum lugar, na verdade foi o dono, se eu não me engano, naquela fazenda, levou lá, tratou diretamente com tal pessoa e depois não lembrava mais onde deixou, né? E aí, depois de um tempo, o pessoal, mas e aquela máquina X lá? Não, mas tu que levou daqui, tu não lembra, não sei o quê. Aí começou. Mas só foi dado conta quando precisou dessa máquina lá. Entendeu? Perdeu a máquina. E não tinha, provavelmente não tinha nem um comprovante que deixou na máquina, é tudo nas coxas, é tudo daquele jeito bem antigo. Antigamente funcionava, quando só tinha aqui a Vila Mimoso, então tu sabia, só tem o José, o Mauro e o Paulo que faz isso. O outro tá nessas três, mas hoje nós temos fornecedores aí que tem no mesmo ramo, tem uns 30, 40. Exato. Então, se o cara for desonesto e dizer, não, tu não deixou aqui. Deixei, mas me prove. Não tem nenhum documento, né? E, nesse caso de vocês também, tem alguma coisa parecida lá ou não? Ah, sim, já aconteceu. Da gente não saber onde está a peça, da gente deixar numa dita cuja empresa aqui e aí esquecer lá uma peça. E um tempo depois a gente lembrar que essa peça está lá e chegar lá e o cara falar, não tem essa peça aqui. Aí a gente teve que provar para ele que essa peça estava lá. Como? Lembra aquele dia que eu vim aqui, conversa no WhatsApp? Mas não tinha um documento. Não, documento não tinha. E por muito custo, a gente conseguiu se ajeitar com ela. E era uma peça cara na época, a gente conseguiu achar isso aí, né? E hoje, como é que faz quando vai levar uma peça? Hoje tem um documento que tem que ser assinado na hora de retirar, a pessoa que está tirando, a pessoa que entregou, para onde vai, e voltar com o orçamento, escrever naquele papel, aprovar. Isso tudo tá... hoje no meu carro tem uns 5 papéis lá de peça que foram trazidas, para depois ter que dar um feedback lá para a fazenda, para onde foi, como foi, né? Pronto, então deu rastreabilidade ao seu processo. Sim, tá assinado lá. E quem hoje, pegou. então, é muito... Claro, nenhum processo é tão perfeito que não pode haver uma falha, né? Imagino, mas é muito mais difícil e a gente vai perder muito menos tempo buscando determinada máquina, ferramenta, onde deixou. E também o cara do almoxarifado está envolvido nisso. Sim, é um cara muito bom, até a gente garimpou ele. Não é do agro, veio do Paraná. O cara era do Exército, cuidava do almoxarifado do Exército. Ave Maria, então ele é cheio de procedimento. Muito, o cara muito respeitoso, chegou lá, botou para quebrar lá, tá nos ajudando bastante. Que show de bola. E às vezes, Mauro, até eu penso assim, falar uma coisa que o maior problema das fazendas é nós mesmos, sabe? Porque como é que você vai exigir de um funcionário que ele faça determinada coisa se nem você sabe fazer ou cobrar? Eu vejo que no nosso caso foi muito isso. A gente teve que mudar a cabeça, o mindset dentro da fazenda, para poder cobrar e exigir. Entendi. Tá sendo isso. Pois é, e lá no administrativo, vamos ser sinceros, hoje, tu sabe tudo que faz no administrativo? Hoje eu sei. Hoje eu tô pegando, mas assim, tem pouco tempo que eu sei, pra ser bem sincero, porque a gente tinha o comodismo de, vou perguntar pra fulana o que tá acontecendo. Muito fácil, me né? dá um relatório do que eu tenho que pagar tal dia. Não, hoje a gente já tá porque focado. na verdade você estava terceirizando a sua responsabilidade. Sim. É fácil, né? Na verdade, o que precisa acontecer é o contrário. Você determinar o que tem que ser feito, a pessoa executar isso e você verificar se aquilo está sendo correto. Exato. Hoje já está conseguindo fazer dessa forma? Já tá. Hoje tem um relatório do que tem que pagar, né? E esse relatório sai do sistema, a gente vê o que tem que pagar, assina lá, dá o ok, e o saldo da conta tá em cima e depois no final do dia ele tem que bater. Tá? Hoje é tudo fechado. E qualquer momento isso tá sempre para mim, pro meu pai e pro meu irmão. Mas qualquer momento isso está disponível no sistema da mesma forma. Entendi. Né? Pronto. Então isso já foi uma grande evolução. Sim. Mas isso não era sempre assim, né? Não. Então, show de bola. E isso tem que acontecer tanto aqui quanto lá nos processos, ou lá na fazenda. Hoje, quem toca a fazenda, digamos, é o teu pai. Sim. Hoje, na parte operacional, é ele, né? Tá. 100%. Se eu fizer uma pergunta para você, se o seu pai morresse hoje, Celso, você vai viver uns trocentos anos ainda, viu, seu bexiga? Se ele morrer hoje, acontece o quê? Então, isso é uma coisa que é até muito ruim de conversar, mas tem que ser pensada, porque hoje está passando de geração, né? As propriedades. Meu irmão teria que ser mais ativo na fazenda,
Jogar toda a responsabilidade no peito e tocar. O que vem sido feito num certo tempo, mas tem que ser aprimorado agora, daqui pra frente, bem mais. Porque meu pai hoje, ele tá na flor da idade, fez 60 anos, mas ele se considera cansado. Não cansado de trabalhar, porque meu pai começou a trabalhar muito cedo, meu pai é o exemplo na família, né? Só que ele tá cansado dos problemas que chegam em cima dele. Se ele tiver que ver a lavoura, ver uma lavoura bonita, cuidar, atender, isso pra ele é ótimo. Mas não jogar problema em cima do meu pai. A gente tem que jogar pra nós os problemas. Eu vejo dessa forma. Pra mim e pro meu irmão descascar os pepinos e falar, ó, descascamos desse jeito, o que você acha? Eu penso assim. Tá, hoje não é assim. Tá em processo, Mauro. Sim. Estamos nesse processo. Pepinos operacionais, hoje é meu pai 100% que pega lá, né? Os problemas, pulverização. A gente tá colocando meu irmão hoje a par do operacional, né? Hoje a gente tá tirando ele do compras e colocando ele no operacional, porque o financeiro tem que ter alguém da gente, né? E aí, nisso é tirar esses pepinos mais pesados de cima do meu pai. Tá, então, teoricamente, o plano é fazer com que o teu irmão cuide da parte operacional. Claro que você também vai ajudar naquilo que é possível, mas você vai cuidar da parte financeira e o operacional, porque você falou que ele tem 20 e poucos anos, né? Sim. Então a ideia é ele amadurecer enquanto teu pai estiver ali para poder ensinar. Exato. E, teoricamente, dizer, pai, vai viajar, deixa a gente fazer isso aqui essa semana. Se a gente precisar de ajuda, nós vamos te perguntar. Sim. Você acha que teu pai ia ficar feliz com isso? Eu acho. Muito. Eu acho que é o desejo dele. É o desejo, com certeza. Ele quer, até porque ele precisa sentir confiança, né? Sim. Aí eu pergunto, né? Você que está me assistindo, que é filho de dono, né? Quando eu falo que é filho de dono, entenda, tem muitos donos que são centralizadores, não gostam de passar para outras pessoas as responsabilidades dele. Ele só gostaria que os filhos fossem mais ativos. Eu sei que também tem problemas que os filhos querem fazer e o pai fica dizendo, não, tá tudo errado, você não sabe fazer. Não é o caso de vocês lá, não, né? Então, se você tiver a oportunidade, abrace essa causa, você vai ser o herdeiro dessa bexiga, né? Não deixa o bexiguento lá, já está cansado, tem que fazer tudo porque você não tem vontade de fazer, né? E assim como vocês estão falando, como eu falei aqui, se ele morresse, Deus me livre, vocês iam ter, ou ia ter que arrendar. Agora, se vocês fossem arrendar, então arrendava logo, para ele também viver em paz, viver tranquilo, não é isso? Então. Porque o sonho de qualquer um, e você já é pai, né? Não, ainda não. Você não é pai. Eu que tenho filho depois de velho. O meu sonho, velho, é ver, imagina, a Stephanie Lin continuar sendo Stephanie Lin mesmo depois de eu estar aqui. É o sonho de todo pai, né? É o sonho de todo pai. Tudo bem, muitas vezes, e eu já vi várias vezes acontecer, o pai sonhar que o filho fosse médico e o cara não consegue ver sangue, velho. Não vai vingar. Então, por exemplo, imagina que o pai tem um sonho que você e teu irmão toquem a fazenda. Só que seu irmão, vamos supor, não, eu quero ser um jogador de jogos online que vai ganhar o mundo e não sei o que das coisas. Cara, pode ser que seja um sonho dele e ele não quer saber nada de agro. Moço, eu conheço um filho de um dono que o cara estudou no ITA, fez engenharia civil no ITA, se transformou passou no concurso de auditor fiscal nacional, foi morar em Porto Alegre 3, 4 anos lá, que ele é aqui da Bahia, ele é. E hoje ele pediu uma licença e voltou, porque eles têm direito a ficar 3 anos afastados, voltou para tocar a fazenda do pai e ver se ele vai gostar disso ou não. Porque aí não gostei, arrenda essa porra e volta a ser auditor fiscal. Do mesmo jeito é o que eu falo, se vocês não tiverem ainda, assim como vocês que estão me ouvindo, não é a tua vocação ser agricultor, tem que respeitar. Mas vai fazer alguma coisa para você mostrar, fazer a sua história. Sim. Não adianta você estar aqui vivendo a história do teu pai se você não gosta do que o teu pai fez. Então vai lá, moço, vai brigar pela sua vitória, vai fazer o que você gosta. Ah, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser não sei o quê, eu quero ser advogado, médico. Vá buscar a sua carreira. Mas então já fala, cara, não vou tocar esse negócio. Esqueça, não é a minha vocação. Porque aí toma-se outras decisões. Sim. Agora, não dê expectativa, não dê esperança se vocês não vão fazer. Né? O que eu sempre falo isso para todo mundo. E assim, estamos falando aqui ao vivo, mas tu sabe que eu já falei isso para você mesmo. Cara, se vocês derem essa expectativa, cumpram, seja um homem para fazer isso acontecer, não é isso? Com certeza. Muito bem.
Como a gente estava falando aqui, então, beleza, nós tivemos bastante erros, nós tivemos muitas situações aí, lá desde o passado, não tinha processos, tinha pessoas, inclusive, lá dentro, que atrapalhavam muitas situações, né? Não evoluía, não que a pessoa seja ruim, muito pelo contrário, pode ser uma excelente pessoa, mas profissionalmente, naquele momento, não estava dando muito certo. Então, foi feita uma reorganização de pessoas, né? O que você pensa agora para que a gente... o que você pretende fazer para que, imagine, daqui a 2, 3 anos, a gente realmente tenha uma evolução grande e o teu pai possa dizer, cara, agora vou curtir minhas férias. O que você pensa? Mauro, assim, fazendo um panorama geral do que eu tenho que fazer daqui para frente, a gente tem que pensar também no que a gente passou há uns tempos atrás, 5 anos atrás. E aí, pensa você colhendo mal, sem dinheiro para nada, praticamente para nada, e vendo aquela lavoura ruim. Aí nós chegamos, meu pai e o Gustavo, falamos, e aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai vender? Porque ninguém estava motivado a fazer nada. E aí a gente contratou pessoas, né, consultorias, né, que nos ajudaram, que é até um grande amigo do meu pai, o Leandro. O Leandro Barcelos? O Leandro. Fez um podcast um dia desse aqui comigo. Ele é muito bacana, é muito amigo nosso, da nossa família. Inclusive, eu sou da Raiz da Solução também. Sou professor de processos lá, somos meus parceiros. Eu já vi no curso lá, muito bacana. Mas enfim, o Leandro foi um dos caras que falou assim, não, Celso, você não vai vender, você não vai arrendar, nós vamos fazer esse troço aqui produzir. E a gente descompactou a área, a gente começou a calcarear as terras, melhorou isso, já foi melhorando as plantas, já começamos a colocar micronutrientes, colhemos uma safra boa. Nisso aí a gente começou a se motivar a fazer diferente. Aí veio toda essa transformação. Hoje a gente tem várias consultorias, né? Até o Mauro é uma delas, que nos ajudou muito, abriu muito a nossa cabeça, mas teve outras também, como o Gauchinho, como tudo isso. E daqui para frente é o ajuste fino no meu ver, né? Se está tudo estruturado, se você tem uma terra boa, se você está conseguindo pagar suas contas, ali daqui para frente você consegue crescer. Mas você tem que ter força de vontade para observar e ver os teus erros, onde é que eles realmente estão. Às vezes você está tapando e jogando embaixo do tapete os problemas e jogando com a barriga. Daqui a pouco você vê aquele problemão enorme. Você está sem dinheiro, você está com a lavoura ruim, você está com um problema com o pai, não consegue lidar com o pai. Eu acho que tudo isso tem que ser resolvido para que você consiga pensar melhor nessas coisas, né? Muito bem. Pois é, e como tu falou, né, na questão financeira, velho, se faltar dinheiro, lasca tudo, não tem pra onde correr. E assim, vamos lá, ninguém é tão sangue de barata que de vez em quando, velho, não vai mais não. Vai, lascou, não quero mais saber disso aqui. Aí você vai ligar pro teu pai, tem algum problema aqui, e ele, moço do céu, tudo eu tenho que resolver, então acaba gerando alguns estresses também. Mas assim, o mais importante, de verdade, os três, vocês que são o conselho diretor, como a gente colocou lá no organograma, vocês estão se sentindo realmente motivados para fazer isso? Muito. Hoje em dia, muito. Hoje vocês estão. Hoje, o seu sim. irmão também? Sim. Hoje a gente está com vontade de fazer acontecer, mas no passado não era. Na tua opinião, o teu pai, ele tem expectativas boas sobre vocês dois em relação à transição? Eu acredito que sim, Mauro. Eu acredito que sim. A gente tem muita vontade de aprender, de fazer. Tem que ter humildade para aprender com quem sabe mais do que a gente. Eu acredito que sim. Acho que ele está bem motivado. E uma coisa boa, né, pelo que eu entendo, e eu queria que você comentasse, ele é uma pessoa fácil de se lidar. Ele briga muito com vocês? Como é que é? Tivemos momentos na vida. Só que esse momento que eu gosto de lembrar que é o seguinte. Eu tive um problema com meu pai muito grande quando eu era mais novo. A gente foi até no psicólogo. Eu e ele não conseguíamos almoçar junto. A gente se olhava no almoço e já brigava. Eita. Mas o que era o problema? O psicólogo falou, eu queria bater de frente com meu pai. E não é assim que funciona. Então, até se tem alguém que está nos ouvindo e se encaixa com esse problema, eu não consigo lidar com meu pai, eu não consigo. Você tem que se pôr no lugar de filho. Seu pai construiu tudo, colocou você para trabalhar. O que você construiu que você possa chegar e falar assim, não, eu entendo mais que o meu pai? Meu pai que ralou para construir aquilo. Então, enquanto eu não baixei a minha bola e fui tentar aprender com meu pai, né, ser mais humilde, eu não tive sucesso com meu pai em nenhuma área da minha vida. Eu tive que aprender a ser humilde. Isso foi a minha sacada, eu penso assim. Que legal. Agora, então isso faz quanto tempo?
Eu era pequeno, eu estava na escola, no fundamental. Eu tive que ir para psicólogo sempre, porque eu não... Mas tu era ousado, viu, Eu velho? era problemático. Moço do céu, meus guris, não faço um negócio desse não, que eu meto ela chinelada, velho. Meu pai não tinha paciência e eu queria ser melhor que ele, vamos dizer assim. É ousado, viu? Mas, rapaz, moço do céu, eu não sabia disso não, moço. Tá, mas hoje vocês têm uma relação tranquila. Muito boa. Eu com meu pai. E o teu irmão? Também, meu irmão tá junto com a gente. Mas ali. ele é meio esquentadinho. Ele é mais esquentado do que eu vejo. Hoje eu sou mais assim, emoção, ele é mais razão, mais... Tá, e tu dá alguns conselhos a ele? Sim, Tu tem quantos anos mais do que ele? 8. Pois é, moço. E assim, da mesma forma que eu tento passar pra ele isso, a gente não se bater de frente um com o outro, né? Nem eu com meu irmão, nem eu com meu pai. Porque se nós 3 brigarmos... Lasca tudo. A gente tem que ser o que tá sempre alinhado, né? Moço, e isso aí, vocês pensam que a equipe não vê? Vocês estão totalmente enganados, cara. Moço, se aqui em cima estremece, imagina aqui embaixo. Porque aqui em cima é o que comanda, né, velho? Na época da transportadora, meu pai me dava mijada na frente de todo mundo. Que bonito. E eu merecia, né? Tá. Com certeza merecia. Mas pensa numa coisa que não ornava, né? Se tu lembra até hoje, porque te magoou bastante. Magoou. Algumas coisas assim. Mas claro, velho. Sabe a pior coisa... Para pra pensar. O que você não quer passar na vida é vergonha. Imagina, verdade. tu tá fazendo uma coisa ali que você não quer que ninguém veja. Aí daqui a pouco alguém vê. Como é que tu fica, velho? Eu já fico vermelho na hora. É horrível, né? Mesma coisa você pega colando na escola, na faculdade. Você tá ali, fez a cola, tudo bonitinho. Quem é que não colou? Não fique olhando pra mim não, viu? Todo mundo já colou nessa bexiga aqui. Quando você tá colando aqui, de repente a professora te pega, velho. Tá doido, velho. Que vergonha. Moço, entrega a prova e sai da sala. Já pensou? Então, fazer passar vergonha é a pior coisa que tem. Sim. Mas o teu pai aprendeu também com isso. Sim, com certeza. Hoje, cara, você fala isso, nem parece que ele já foi assim. Foi momentos, né, Mauro? Meu pai tinha muita gente, assim, muito funcionário. Tinha algumas filiais da transportadora no Brasil, sabe? Tinha, acho que 4, 5 filiais. Tinha gente ligando pra ele a todo tempo. E aí ele era muito estressado. Muito estressado. Daí, nesse meio termo, a gente acabava tendo essas faíscas, né? Entendi. Mas isso passou. E hoje eu com meu pai, a gente tem uma relação, assim, muito boa. Eu amo meu pai muito mesmo. É isso. Eu tô dizendo pra você que você me contando isso agora e eu não sabia dessas situações... Rapaz, é porque você tá me contando, porque a característica dele hoje... Ele é muito 10, né? Não, é um caba super gente boa. 1000%. Tranquilo, conversa, incentiva, ele quer ver vocês assumir aquela bexiga lá. Sim. Né? E de boa. Ele fala, pois é, assim, mas não, mas o Matheus está se esforçando, eu sei que tem alguns problemas, mas ele está se esforçando, não sei o quê. Mas assim, dá para melhorar aqui, mas ele não briga, ele não xinga, ele não resmunga. Né? Ele, como eu te falei, ele ainda acredito que ele quer ter a confiança, cara, agora eu posso largar na mão deles e eu vou curtir minha vida. Se bem que esse povo, igual outros que eu conheço aí, só fala da boca para fora e quer ficar lá o tempo todo, não quer passar o poder. Ele gosta do que ele faz, mas tem que ir. Vamos lá, não é mais fácil eu passar enquanto eu estou vivo para ver os meus filhos tocarem no negócio e ir só direcionando, né? Vou direcionando, do que espera, pronto. Não, eu que faço tudo, enquanto eu estou vivendo, eu que mando. Aí depois acontece o quê? O povo não sabe o que fazer, vai lá, renda, vende, acaba com o seu patrimônio. Não é assim? Exato. Então é muito mais. Ele tem, como eu te falei, ele está certo em querer que vocês assumem, para ele só direcionando, opa, vem para cá, aqui está certo, pode seguir aqui. Aí depois, quando tiver que acontecer, que é inevitável, mas ele sabe que, pronto, agora meus filhos estão tocando tudo aquilo que eu lutei para ter e vão multiplicar. Exato. É isso, por isso que estou dizendo, cara. Nós temos que ser donos da própria história. O que adianta você? Meu pai deixou isso de herança, tá? Aí vê que vai indo, vai falindo, vai gastando dinheiro, daqui a pouco tem que vender um pedaço. Chega você, velho, teve que vender a fazenda para pagar a conta. A vergonha, como é que você... Nem para morrer tu tem que ter coragem. É verdade. Então tem que ter honra, velho. Tem que ter honra, dizer, cara, eu sou dono da minha história, meu pai me deixou isso e eu multipliquei. Então esse é mérito do meu pai, isso aqui é meu mérito.
É isso que todo filho de fazendeiro tem que pensar. E é assim que eu espero que você pense Com e certeza. haja dessa forma. Tanto você quanto seu irmão. Porque imagina teu pai vendo em vida que vocês estão progredindo, dando ideia massa. Olha o orgulho que esse cara não vai ter de vocês. Agora, quando fica naquela, que tem muito cara que é preguiçoso. Ei, ó, presta atenção aqui, ó. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. Tempos difíceis fazem homens fortes. E nós estamos aqui, ó. Homens fortes estão transformando os momentos muito fáceis. Hoje, os filhos de fazendeiro estão vivendo uma fase tão tranquila que não precisa ter responsabilidade de bexiga nenhuma. Só que isso vai, o tempo vai cobrar. Se cada um não fizer a sua parte, pode ter certeza que a geração nossa de hoje vai transformar os tempos futuros em tempos difíceis. Então não seja você um responsável por isso, Matheus. Você vai fazer essa bexiga crescer, você vai fazer o teu pai ter honra de você e do teu irmão. E quando eu falo você, é em nome do teu irmão também. Sim. Beleza? Mas enfim, a evolução está aí, nós temos todo, vocês estão com consultorias então vocês já tomaram uma decisão certa, estão fazendo as coisas acontecerem, né? Agora, como você falou, é só fazer o que é orientado, que não tem como dar errado. Então, sim, vocês vão colher bem, já estão colhendo bem, né? Agora, a questão dos procedimentos, já estamos evoluindo nisso também. A questão entre o organograma das pessoas, cada um já tem as suas responsabilidades. Para ser o cara gestor, não tem que ficar fazendo muita coisa. Você tem que trabalhar o negócio e não trabalhar no negócio. Você concorda? Sim. Porque se você pensa um negócio, você cria estratégia. Quando você está fazendo as coisas no negócio, você está de olhos vendados aqui, ó, que nem um cavalo. Aqui assim. Então você é estratégico e precisa atuar na estratégia. Moço, me conta um fato inusitado, alguma coisa que aconteceu na sua vida, que seja engraçada, que seja marcante, algo que você possa compartilhar, claro, né? Não quero aqui que você... eu vou contar a minha primeira vez. Sai pra lá que eu não quero saber disso, não. Entendeu? Sim. É alguma coisa que você possa compartilhar, que tenha sido muito engraçado, que tenha sido... que você acha que vale a pena compartilhar. Se é que tem uma ou duas, pode ficar à vontade aí. Bom, Mauro, teve uma época que a gente passou uma dificuldade financeira muito, muito grande, se apertando mesmo. E eu lembro, foi em 2014, por aí, 2015. E aí eu tinha uma Hilux na época, meu pai me deu para trabalhar. Ele tinha uma, o gerente tinha uma. Nós tínhamos 3 andando para cima e para baixo. E nós vendemos umas 3 para pagar a conta. E a gente alugou na locadora de veículo 3 Gol 1.0. E foi numa época que a estrada tava um caos. Lá tem quantos quilômetros de estrada de chão? Tem 22. 22. E aí a gente batia com esses golzinhos, abrindo os para-choques da frente para ir para fazenda e voltar. Jogando peça de 40 quilos, 50 quilos no porta-mala e o pau torou. E aquilo, assim, não é que... Nossa, o cara tá falando que vendeu o carro, aquilo foi ruim para ele. Não. Foi bom para mim acontecer, para mim me situar e entender sobre humildade, sabe? Que se você precisar descer, às vezes você precisa descer para poder subir, entendeu? Foi uma olaria, como diz na Bíblia, né? Você desceu para olaria. Entender que a gente estava num momento difícil, né? Você tem que ser mais humilde, você tem que deu o seu carro para pagar uma conta, que você vai trabalhar e vai poder ter uma caminhonete na frente. Isso me pegou com 18 anos, 19 anos ali, não, acho que um pouco mais, uns 20, 21 anos. E isso foi muito marcante para mim. Meu pai, é uma coisa simples, mas me marcou. Sim, é uma coisa simples, mas para você na época não era tão simples assim. Você estava acostumado, daqui a pouco, peraí, agora, e ainda mais naquelas estradas que estão bem esburacadas. E outra, essa época, essa fase da vida, a gente é bonitinho, quer andar de caminhonetinha, de botina e sair pela rua, né? Então naquela época veio um corte, assim, ó, agora você tá devendo pra... Deus e o mundo aí. Pra duas pessoas, pra uma pessoa só, Luiz e Eduardo. Foi uma época difícil. E por isso a gente voltou pra dentro, trabalhou, né? Entendi. Fez parte da nossa... Meu pai mostrar pra mim, filho, se um dia você precisar vender seu carro do uso pra pagar a conta, seja homem e faça. Sim. Isso foi muito marcante pra mim. Isso. E assim, como você falou, coisas que aconteceram lá até hoje, vocês estão ainda vivendo essa fase. Está saindo fora, mas sim, não saiu, porque assim...
existe alguém que vocês pegaram dinheiro para poder Exatamente. pagar. Então, e tem que honrar esses compromissos. Então, graças a Deus, está dando certo, né? Sim. E daqui a pouco você se livra daquele pesadelo, que na verdade isso deve ter sido um pesadelo na vida. Foi, e é tudo em mindset, igual nós estávamos pensando aqui. Não adiantava nada aparecer o dinheiro que eu peguei, o banco que eu peguei, as coisas que a gente fez há um pouco tempo atrás para poder fazer as coisas acontecer, se eu tivesse com a cabeça daquela época que nós estávamos. Se eu não, né, que eu não fazia nada naquela época, eu estava perdido. Enfim, tudo precisa acontecer para que você aprenda com os seus erros, que você consiga trabalhar sem dinheiro. Trabalhar sem dinheiro é uma coisa que hoje me incomoda muito, mas já me incomodou muito mais. E você tem que aprender a trabalhar sem dinheiro, porque se algum dia acontecer, né, Mauro? Mas, com certeza, moço. E você falando nisso, eu lembro das minhas, né? Cara, foram... Hoje eu posso dizer o seguinte, ó, eu aprendi a cair e levantar. Foram várias vezes na vida. E hoje, graças a Deus, está sendo o meu melhor momento da minha vida. Também 50 anos, vou fazer 50 anos. Mas a história faz a gente aprender. E aprende muito com isso. Mas a coisa mais importante é o seguinte: primeiro, você tem que ter humildade, segundo, ser honesto. Pague todo mundo que você deve. Exatamente. Porque se você não pagar todo mundo, alguém vai te cobrar. E quem cobra é o homem lá de cima. Sim. Mais cedo ou mais tarde. Então, honrar os compromissos, se esforçar para que isso aconteça, paga. Eu fiquei com meu nome sujo 8 anos da minha vida. Eu fiquei uns dias também. Pois então. Mas hoje eu falo isso com cara, eu consegui, eu passei por cima disso. E o que adianta, assim como eu vejo e sei que tem muito fazendeiro, e não é a história de vocês, é uma de milhares que aconteceu, assim como a vida de pessoa física que não tem uma fazenda, tem um... É claro que a proporção é diferente, teu pai é um cara ousado pra caramba. Sim, muito. Se ele não fosse ousado do jeito que era, não teria 5 mil hectares, 6 mil, sei lá, de terra hoje. Sim. Né? Paga, inclusive, agora, graças a Deus, né? Graças a Deus. Então... Assim como eu, se eu não tivesse ousadia, eu não tinha saído, pedido as contas para abrir o meu negócio e hoje, graças a Deus, está dando certo. Olha eu aqui no podcast, quando é que pensei sobre isso? Sim. Então, a gente... E tudo isso acontece quando a gente trabalha com honestidade e com humildade. A maior grandeza do ser humano é a humildade, pode ter certeza disso. Você já viu algum boçal viver a vida plena? Pode ter dinheiro, mas não tem sucesso. Porque não tem amigo, não tem... Então... E você é um cara que se relaciona, se brincar, até com o Bolsonaro, essa bexiga, velho. Tu tem um relacionamento muito bom aqui no Luiz Eduardo Magalhães. Apesar de tudo que aconteceu, não foi? Sim. A gente comprava com credibilidade, não com crédito. Pois é. Chegava nas empresas e falava, eu vou te pagar assim. Nome sujo, a pessoa vendia. Não, eles vão pagar. E pagamos, né, Mauro? E isso veio do teu pai. Sim, com certeza. Porque o teu pai, assim, para quem não conhece, eu que conheço ele, cara, é um cara admirável. Tudo que ele fez, a pessoa que ele é, velho. Às vezes ele pega, mata um negócio, não leva lá, porque o menino tá passando fome lá. Um coração do tamanho do mundo. É claro que isso, beleza, é bom. Mas cuida para não estragar o resto das coisas lá, como eu já falei para ele, né? Então, assim, tem muitos fazendeiros que gostam, só que muitas vezes selecionam, por exemplo, não, vou dar para esse aqui que me fez isso aqui. Aí o outro, oxe, que cara tem a mais do que eu, que ele ganhou meio carneiro e não ganhei nada. Aí acaba criando alguns problemas, inclusive, né? É que o pai passou fome, né, Mauro? O pai, ele fazia Ceasa lá no Paraná. Carregava um caminhão de fruta e ia vender em São Paulo. Sabe essas pocã, mexerica? Sim. Ele não consegue nem ver o cheiro. É mesmo? Porque uma vez ele ficou atolado com o caminhão um dia, quase 2 dias, e ficou comendo só aquilo. Sério, velho? É. Isso na época lá no Paraná? Lá no Paraná. Moço do céu. E a vida... O teu pai é um guerreiro, então? Ele é muito guerreiro. Então ele se põe muito no lugar das pessoas, né? Meu pai tem um coração muito bom. Muita gente já montou no meu pai. Muita gente em questão de comprar coisa e não pagar, comprar no nome dele. Muita gente já prejudicou meu pai. E ele... Não, isso aí Deus tem mais pra me dar do que o bicho lá pra tomar, né? Se o teu pai tivesse aqui na frente agora, tu tivesse que fazer uma homenagem, falar com ele, o que você falaria? Eu falaria que, pai... Tudo que eu sei é graças ao que você me ensinou e não tem. Ele é meu ídolo. Hoje meu pai é meu ídolo. Muito bem. E qual conselho você daria para os filhos de fazendeiro que não valorizam, esses caras que são boçais, que se acham dono do mundo? Sabe quem eu sou? Eu sou filho de não sei quem. O que você falaria para esses caras? Eu falaria porque é o seguinte, cara. Tem que buscar o seu lugar, seja humilde, procure dar o exemplo. Se você tem alguma coisa para mostrar para o seu pai, ensinar para o seu pai, porque a gente tem muito mais para aprender, mas às vezes alguma coisa você pode ensinar para o seu pai, mas seja
na base da humildade. Nunca bata de frente com seu pai. Isso é muito importante. Às vezes a gente tem um pouco de domínio maior sobre tecnologia, que nossos pais não sabem. Não queira chamar ele de, entre aspas, burro, por ele não saber aquilo, sobre ignorante. A vida inteira ele construiu o que ele construiu, fazendo do jeito dele. Então tente mostrar para ele de uma forma positiva como mudar aquele quadro, aquele cenário, alguma atitude diferente que você possa tomar. Não, né, batendo de frente. Que bater de frente só vai te trazer mais desconforto na tua relação até pessoal com seu pai. E é isso aí. Muito bem, é isso aí. Pois é, essa galera aí que acha que é dona do mundo, né, que não sofreu nada, como eu te falei, homens fortes fizeram homens fracos. Isso aqui não se generaliza. Eu conheço muitos caras, né, mas muitos mesmos, que fazem por onde e dão um orgulho da bexiga pro pai. Atendo fazendas, atendo fazendeiros que se transformaram em empresários do agronegócio. Filhos que eram totalmente desacreditados na sociedade e que foram lá e fizeram a própria história. O que aconteceu? Que viraram empresários mesmo, que não, cara, isso aqui é o meu melhor negócio, hoje a soja não tá bom, vou misturar com milho, vou botar gado aqui, vou fazer isso aqui. Rapaz, vou aproveitar isso aqui, vou investir em tal negócio, vou abrir um outro negócio aqui, não vou deixar tudo na questão da fazenda, porque se der uma seca aqui e eu tomar prejuízo, eu tenho uma outra fonte de renda. Então tem filhos de fazendeiro de tudo que é tipo. Sabe aqueles que eu tenho pavor? É aqueles caras que não fizeram bexiga nenhuma, viveram, estudaram em São Paulo, nos melhores colégios, foram fazer faculdade fora, às vezes foram viajar, fizeram intercâmbio, nunca fizeram nada. E quando chega na fazenda, vai dizer, não, que quem manda agora sou eu. Quem manda? Tu não manda nem na tua vida, seu filho do canso. Para com isso. Baixe o salto, meu. Vá lá. Vá na humildade, converse com a galera, aprenda a fazer as coisas primeiro para depois você chegar nisso. Você tem o poder, mas você não tem autoridade. A autoridade a gente conquista. E conquista como? Com humildade e com conhecimento. Não adianta você querer mandar regular uma plantadeira se você não sabe nem como é que faz. Ou então dizer, não, vamos fazer essa taxa variável aqui, quando pede, sim, como é que faz isso aqui? Você não sabe nem para que serve uma taxa variável? Peraí, então baixa a bola aí, você que é filho de dono. Filho de dono, quando eu digo, é aquele cara que não se dá o respeito, né? E às vezes nem respeita o pai. Você quer conhecer um homem, veja como é que ele trata as pessoas mais simples. Quando ele chega no restaurante e o garçom, ele maltrata o garçom, não gosta maltrata os animais. É assim que você trata seu pai e sua mãe, provavelmente. Então se liga, velho, se liga. Porque você vai pagar aqui o que você faz hoje, viu? Em algum momento você vai pagar. Beleza? Matheus Serrato. Estamos chegando no final da nossa conversa. Para mim foi uma grande satisfação. E acho você, como você, um cara honrado de poder falar essas coisas sem ter problema, entendeu? Você falou coisas aqui da sua vida, da vida do seu pai, dos problemas e também das coisas boas, né? Que acontecem na vida de vocês. Então, muito obrigado por você ter participado aqui no meu podcast, StefaniCast. O primeiro filho de dono, talvez virão outros, né? Mas, como falo, né? Você foi o primeiro a se expor aqui sem ter problema, porque você falou foi com o coração, né? Então, te agradeço dessa forma. Se quiser deixar uma mensagem final aí para a galera, fique à vontade também. Como eu falei, dar um conselho ou uma mensagem, uma frase... Você fica à vontade. Obrigado, Mauro, por participar aí do podcast. Eu confesso que eu nunca fiz isso, né? Antes da gente estar aqui, eu até falei, eu sou colono, Mauro, eu não sei lidar com essas coisas. Mas se eu pudesse dar uma mensagem, eu diria que é isso aí. A gente tem que tentar fazer diferente, sendo humilde, né? Não querendo passar por cima de ninguém, porque se a gente passa, a gente se torna um líder carrasco. Aquele que quando você vira as costas, todo mundo vai... Não, ainda bem que esse chato saiu daqui, né? E não é isso que eu tento ser. Eu tento seguir os passos do meu pai. E igual você faz com as pessoas também, você ajuda todo mundo, eu vejo quando você reúne os funcionários ali, agora fazendo um parênteses à par, você troca a ideia, você toca no coração da pessoa, né? Isso aí é muito, muito legal de um líder. Eu tenho que aprender a ser isso também e estar mais perto assim também. Tamo junto para isso. Beleza. E aí, vamos agregar?